Bom dia a todos, vamos começar a nossa aula. Vamos começar a nossa aula com uma oração. Vamos orar então. Senhor nosso Pai, nós agradecemos por esse dia, por esse domingo, que nós podemos estar na Tua casa para estudar a Bíblia. Esteja através do Teu Espírito nessa aula, para que nós possamos compreender, crescer, saber, mas especialmente gravar a Tua mensagem nas nossas vidas. E nós oramos e nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós encomendamos um livro, eu não sei se alguém que pediu o livro e não recebeu, eu sei que a Miriam pediu o livro, não recebeu ainda, não sei se mais alguém ainda está querendo o livro. Esse livro é um livro que no começo é meio complicado de entender, mas ele é muito interessante porque ele mostra, na verdade é um livro que ajuda a gente a interpretar um pouco o Velho Testamento. Então é muito interessante, depois ele dá um panorama rápido sobre todos esses livros. Nós vamos continuar no nosso estudo ainda sobre esse período da história do povo e nós vamos ainda utilizar algumas informações e referências desse livro. Na verdade, é um livro que ajuda a gente a entender um pouco o Velho Testamento, o contexto, as pessoas, os personagens, a história, um pouco de tudo. Bom, nós estamos estudando Juízes. Juízes, no contexto do que a Bíblia fala aqui, são muito mais do que líderes na história do povo, que propriamente juiz, no conceito que nós entendemos de juiz. Então, os juízes aqui eram pessoas que Deus levantou para ajudar e para orientar o povo. Antes da gente entrar na história para ver mais 4 juízes que Deus levantou, eu vou pedir para vocês abrirem Josué, capítulo 21. Nós vamos ler 3 versículos em Josué. Josué 21, 43 a 45. A gente lembra que nós estudamos isso já alguns domingos atrás. A gente lembra que Josué foi quem conduziu o povo, trouxe o povo. Moisés levou o povo até a porta de entrada, não entrou. E Josué foi aquele que conduziu o povo para dentro da terra que Deus tinha prometido. Então esse texto que a gente lê é um texto que Josué coloca um pouco sobre as palavras que Deus falou. Bom, lendo então Josué 21, 3 versículos, a partir do versículo 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Esse texto que a gente lê aqui de Josué, quando a gente lê esse texto, que palavras, assim, o que chama a atenção nesse texto? Para vocês, o que vem na cabeça, assim, quando a gente lê esse texto? Nenhuma promessa falhou. Que promessa foi essa principal aqui colocada? A terra.
que Deus prometeu a seus pais, prometeu muito antes a Abrão. O que mais vem nesse texto aqui? O que mais outras, chama a atenção? Oi? Repouso sobre os inimigos. Aparentemente, Deus prometeu uma terra que iria dar um sossego para eles, uma área de repouso contra os seus inimigos, porque aquela terra era ocupada, né? Israel foi lá e ocupou, e foi numa terra que era ocupada, que tinha sido prometida, mas que estava habitada por pessoas, por povos, por raças, por grupos de pessoas. Então, prometeu um repouso diante dos inimigos. Alguma outra coisa chama atenção? Independente do povo, independente do povo de Deus, o povo que fazia e fez, ele não tem a promessa dele. Porque o povo de Deus era para desaparecer no deserto já. Exatamente. Então, apesar de tudo que aconteceu, e a gente sabe a história, voltando um pouco para quem não conseguiu entender, ou seja, toda a história do povo, o judeu falou, o povo devia ter desaparecido, porque e eles percorreram ou ficaram num círculo vicioso andando pelo deserto durante 40 anos, pararam, e a geração que estava lá acabou não entrando na terra porque eles foram rebeldes. E apesar disso, Deus entregou a terra para o povo. A temática, o tema desse estudo é exatamente isso que o judeu levantou. Apesar da desobediência, apesar dos homens, Deus governa e Deus conduz as coisas. Então essa é a temática. Aí quando a gente pula para o texto de Juízes, eu vou pedir para vocês abrirem no texto de Juízes capítulo 2, versículo 1 a 4. Vamos ler esse texto, Juízes 2, de 1 a 4. Algumas páginas mais adiante. Então, Juízes 2, de 1 a 4, diz o seguinte: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os teus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo e a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Boquim é um termo hebraico que significa aqueles que choram, eles choraram. Qual é o contraste desse texto com o texto que a gente viu em Josué? O que chama a atenção de contraste nesses dois textos? Lígia, por favor. Qual que é o contraste aqui? Que Deus livrou dos inimigos. E daí? Nesse texto, Deus livrou dos inimigos. Naquele texto de Josué, diz claramente que Deus ia preservar, ia entregar os inimigos na mão do povo. Mas o povo aqui, Deus está falando através que eles serão seus adversários e os deles serão uma armadilha.
Deus está expondo o povo a uma situação bem difícil para eles passarem por esse período. E eles tiveram esse desafio, entrar nessa terra. Continuando nesse mesmo capítulo, pulando para o versículo 16 desse capítulo, diz o seguinte: suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos. Todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiram e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, e nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O que aconteceu então com esse povo? Deus prometeu repouso, prometeu que eles iriam superar. Deus esqueceu desse povo? O que esse texto fala, então, para nós? Que enquanto tinha juiz, eles obedeciam. Então, eles não sabiam obedecer por conta própria. Por conta própria. Esqueciam dos mandamentos, deixavam os mandamentos, né? A tradição dos pais não era passada para frente. Quando a gente vê essa época da história dos juízes, são uma ou duas gerações depois de Josué. Então, todos aqueles ensinamentos, aquela história, eles não passaram para frente. Os pais não passaram para os seus filhos. Isso é uma característica que a gente vê. Além do mais, o que mais eles fizeram? Começaram a adorar outros deuses. Deus tinha falado para ele, as instruções de Moisés, as instruções de Josué: olha, quando vocês chegarem lá, não adotem os costumes daquele povo, não adorem os deuses daquele povo, não casem com mulheres daquele povo, não façam isso, preservem a sua identidade, o seu povo, a sua religião, as suas crenças, a sua fé, preservem. Que caminho o povo foi? Exatamente o oposto. E aconteceu e misturou tudo. Então, a história dos juízes é a história que, nesse período, foram 12 juízes, que nós vamos estudar depois a história de Samuel. Samuel foi o último dos juízes, e Samuel conduziu o povo para ter um rei. E foram 3 reis sucessivos depois, até Davi. Então, Samuel conduziu o povo e fez. Mas, durante esse período, todos os outros juízes, eles ajudavam o povo a chamar a sua responsabilidade. E é interessante que tem uma coisa que se repete nesse texto de Juízes. Nós não vamos ler todos esses textos, né? Mas o texto que a gente acabou de ler fala exatamente isso. O povo lá escuta o juiz, se volta, fica fiel, né? No segundo tempo, ele se torna infeliz, porque ele busca outros deuses, né? Começa a se misturar. No terceiro tempo, Deus fica irado, uma ira que não é a ira que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente tem, mas é uma ira de Deus, e Deus entrega o povo aos seus inimigos. Lá em Josué, Deus fala que ia preservar, mas ele acaba dando uma lição para o povo, entregando o povo. E no quarto e final, o tempo final, no último tempo, o povo se arrepende.
Então o povo, diante de toda aquela pressão da situação, do que passa, ele se arrepende, Deus proporciona e chama um juiz, coloca um juiz, e Israel recupera o seu relacionamento com Deus. No livro de Juízes isso se repete. É interessante que as gerações não aprenderam com a história do povo, esqueceram. E como diz o texto que a gente acabou de ler, né, esqueceram o que os seus pais falaram, esqueceram os mandamentos, e isso se sucede. E a gente agora, pulando para a história, nós vamos ler uma história de um juiz chamado Sansão. Eu vou pedir para vocês pularem para o capítulo 12 de Juízes, capítulo 12. Quando a gente fala em Sansão, o que lembra para vocês Sansão? Força. A força. O que lembra para vocês? Alguém lembra alguma outra coisa diferente de Sansão? O cabelo. A gente sempre relaciona, né? Duas coisas: Sansão, força de Sansão, e o cabelo de Sansão. E vocês sabem que a história de Sansão é uma reprodução desses 4 tempos. Na verdade, Sansão mostra muito bem, é um paralelo interessante entre a história do povo e a história de Sansão. E a gente vai ver hoje por quê, né, que esse paralelo. Mas a gente sempre lembra de Sansão, da força dele, porque a história de Sansão sempre focada na força, né? E talvez desde lá no jardim, na escola dominical, no comecinho, a gente falava de Sansão, sempre falava da força e do cabelo, que a Dalila foi lá e cortou o cabelo, e ele perdeu a força. E a gente se esquece de algumas coisas que nós vamos ver hoje na história de Sansão. Principalmente essa história aqui, ó, em 4 tempos, que se repete. Sansão. Quem era Sansão? Abrindo em Juízes capítulo 12, a história dos juízes tem histórias que são mais detalhadas e menos detalhadas. Então fala aí de alguns juízes que nós não vamos ler porque tem pouca informação que dá para a gente tirar muita conclusão. Aí a partir do capítulo 13, a gente lê a história de Sansão. Sansão, um nome que deriva de uma palavra que significa sol, brilho. Ele era filho de uma pessoa chamada Manoá, e a mulher, sua esposa, que a Bíblia não refere, não fala o nome, que era estéril. Como é que ele era um filho de uma pessoa, de uma mulher estéril? E essa é a história de Sansão. É filho desse casal. E começa aí no capítulo 13. Vamos ler alguns versículos aqui para a gente contextualizar a situação. Capítulo 13. Observem a sequência, em que tempo nós estamos aqui, certo? Nós falamos que o livro de Juízes tem esses 4 tempos que se repetem. Capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, da tribo de Dan, né, uma das tribos de Israel, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. Ele começará
a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então foi a mulher a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas a coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Esta senhora, essa mulher, era estéril, mas apareceu um anjo do Senhor, um enviado, e disse que ela ia ter um filho, e esse filho seria nazireu. Quando a gente lê a história da história da Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 6, se depois vocês quiserem ler um pouco sobre isso, mas é um texto grande que fala o que era nazireu. Nazireu é uma palavra que significa separado, dedicado, consagrado. E era um período, uma pessoa escolhida para ser consagrada por algum motivo. Nesse caso, Sansão foi dedicado, foi separado, consagrado para livrar o povo dos filisteus. Ele tinha algumas obrigações, quando ele tinha esse voto, né? Uma das coisas interessantes é que a mãe tinha que assumir o voto junto, porque vocês vejam que a instrução do enviado de Deus aqui foi que ela também tivesse alguns cuidados. Então o nazireu, ele não deveria beber vinho, nem fruto da videira, nem suco de uva ele deveria beber. Isso está lá em Números. Ele não deveria cortar o cabelo, ele não deveria aproximar de cadáver. São algumas das características que estão. E é interessante que Sansão, ele tinha uma força muito grande, e foi dado a ele uma força muito grande, e justamente porque ele tinha essa missão. Diferente de outros juízes que a Bíblia mostra, ele não teve, a Bíblia não relata, né? Ele foi juiz por 20 anos, a Bíblia não relata que ele tinha essa capacidade de governar, de dirigir, de administrar, mas ele era como um líder do povo, um líder guerreiro. A história dele mostra que ele era forte, guerreiro, liderava, e ele tomou uma força muito grande. Outra característica interessante é que a missão dele era contra os filisteus. O versículo 5. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Uma pergunta para vocês. Filisteu lembra algum outro evento na história do povo? Alguém lembra de algum outro evento na história do povo? Hã? Não estou ouvindo. Davi, Miriam. Por que Davi? Hã? Golias era filisteu, né? Filisteu. Golias, a história de Davi contra os filisteus é muito forte. E, na verdade, esse povo filisteu foi complicando a vida de Israel durante muito tempo, e só foi vencido lá por Davi, muito tempo depois. Filisteus eram chamados povos do mar. Se a gente lembra da geografia, um pouco da história, da geografia da Palestina, eles habitavam em 5 cidades na beira do mar Mediterrâneo. Por isso que eles eram chamados povos do mar, porque eles invadiram, chegaram naquela região e ocuparam bem a costa. Então os filisteus, eles eram conhecidos pelo fato de terem chegado pelo mar e habitado a costa. Eles eram chamados justamente povos do mar. E cutucavam constantemente e guerreavam constantemente. Então a missão de Sansão foi justamente
começar a livrar o povo do poder dos filisteus. Ele não conseguiu concluir isso, só foi acontecer lá com Davi. Então ele teve essa missão. Se vocês quiserem ver depois essa história, está em 1 Samuel 17, que é a história justamente de Davi, quando venceu o filisteu gigante Golias. Bom, mas voltando então no nosso juiz do dia, que era o Sansão. Então, essa mulher estéril teve um filho. O que lembra para vocês essa história? Que outras mulheres vêm à cabeça quando a gente fala de mulher estéril na Bíblia? Sara, né? Oi? Ana, Isabel. Vocês percebem que todos esses casos, filho de Sara, quem foi? Qual foi a promessa para Sara? Filho Isaac. E qual era a promessa atrás dessa obra especial de Deus? O povo de Deus. Para Sansão, para cuidar do seu povo. Para Ana, qual foi a missão? Era estéril. Pediu, orou, para ter um filho. Qual foi a missão dada? O sacerdote Samuel, né? E a história de Isabel também. É outra operação especial de Deus, uma consagração que Deus fez com uma missão muito clara, que foi. E Sansão está dentro desse contexto, né? Que vem uma intervenção de Deus, que vem uma promessa, que vem uma libertação. E por que Deus escolheu essa família? Por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Isabel? Por quê? Por que escolheu Ana? Isso faz parte da soberania de Deus sobre as coisas. E a história de Abraão, a história da família idólatra, que adorava outros deuses, e Deus foi lá e pensou Abraão. Por quê? Mas enfim, faz parte da soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas vamos voltar então a Sansão. Existe nesse texto aí, que nos versículos seguintes, que o Manoá, ele queria na verdade eu acho que ele queria realmente uma comprovação, e ele pediu para que novamente esse anjo do Senhor, esse mensageiro, falasse outra vez. E este anjo apareceu novamente à família. Posteriormente, a mulher deu à luz, finalzinho do capítulo 13. Depois deu a mulher à luz a um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dã, entre Zorá e Estaol. Então Sansão começou a crescer e passou a começou a ter a sua responsabilidade, que durou 20 anos. Porém, Sansão, repetindo um pouco, né, a história do povo, continuando no capítulo 14, o que ele fez? Casou com uma moça do povo de Israel? Casou com uma mulher dos filisteus. Foi lá e procurou um casamento, que está escrito aí no capítulo 14. Ele foi justamente atrás de uma mulher dos seus inimigos. Mas espera aí, gente. Não tinha instrução de Josué
não tinha instrução de Moisés, não tinha instrução de outros juízes para não se misturar. E por que Sansão foi fazer isso? Que, Silvia? Desobedeceu, mas por que ele fez isso, gente? Ele tinha cheio de instrução, sabia de tudo. Esqueceu? Será que não é porque as mulheres cegam os homens? Não é essa conclusão. Não fala mais. Senão você vai ser apedrejado aqui, já já. É? Mas Deus não falou que ia preservar, por que Deus expõe a história do povo desse jeito? Né? Por que Deus expõe? O que acontece é que, de fato, o Sansão acabou se misturando mais uma vez e foi lá e procurou problema na vida dele, porque só foi problema a partir daí. Né? Ele casou com essa mulher, com um relacionamento muito estranho, né? Muito esquisito. Ele aparentemente não morava lá, daí ia visitar. Ele chamou alguns amigos para a festa, né, para uma festa, como era costume naquela época, era costume chamar. Ele chamou 30 amigos, mas esses amigos eram muito amigos dele. Né? E como uma diversão, talvez, um hábito, alguma coisa, ele lançou um enigma para esses amigos, né? Ele lançou um enigma para que eles pudessem se divertir, procurar e tal. E eles queriam muito saber o segredo. E o que os amigos fizeram? Foram buscar a mulher, a esposa. Os amigos, então, versículo 15 do capítulo 14. Ao 7º dia, imagina a festa, né? 7 dias, festa, vinho. Provavelmente Sansão também bebeu vinho, né? Também furou o seu compromisso de nazireu. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele, a mulher chorou diante de Sansão e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma, e decifrar e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declararei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Essa moça que era do povo do Filisteu, ela durante 7 dias chorou lá, né? E o que ela fez exatamente naquele momento? Passou, ou seja, ela usou de uma artimanha para conseguir isso e imediatamente passou ao seu povo. Sansão ficou muito bravo com isso tudo, né? Muito bravo. E diz o versículo 19 que matou deles 30 homens, despojou-os as suas vestes festivais, e Deus aos que declararam o enigma, porém acendeu a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Em represália, ele matou 30 homens, e Deus deixou na mão desses amigos, né? Aparentemente ele matou outros 30 homens, pelo que o texto dá a entender, mostrando para ele, e ele voltou para a casa dos seus pais. Porém, nessa história toda tem um fato aqui interessante, que a gente acabou passando por cima. Qual foi o conselho dos pais de Sansão para ele casar com essa moça?
Versículo 3 desse capítulo. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Sansão tomou uma decisão por conta própria, independente do conselho dos pais, independente do compromisso, independente dos conselhos anteriores, das exortações anteriores, fez tudo da cabeça dele. E deu no que deu. A história mostra aí que Sansão, com essas atitudes, e enfim, ele passou a responder e a retalhar de uma certa maneira, né, que os filisteus ficaram também muito bravos. E Sansão, então, foi preso novamente, né, e amarraram a Sansão. Mas é interessante que uma história que chama muito atenção aqui, é o que está a partir do versículo 15, do capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos desse texto, e diz o seguinte, a partir do versículo 9: então os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhes respondeu: assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar na mão dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos das suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram com 2 cordas novas e fizeram subir da rocha 3.000 homens do seu próprio povo, do próprio povo de Sansão, com medo da represália dos filisteus, foram lá, prenderam Sansão. A única coisa que eles fizeram foi prometeram que não iam matar Sansão e entregaram ao inimigo. Entregaram Sansão ao inimigo. Vejam que toda essa história começa com essa atitude de Sansão de fazer as coisas da cabeça dele. O fato é que Sansão foi entregue, pela sua grande força, acabou se desfazendo dessas amarras e acabou lutando contra esses homens. E acabou e feriu 1.000 homens, diz o texto bíblico. Imaginem vocês Sansão lutando contra os filisteus. Enfim. Alguém falou alguma coisa? Uma queixada de jumento. Exatamente o que diz o texto. Com uma arma natural, vamos dizer o seguinte, né? Vamos dizer, interpretar. Mas Sansão, com toda essa história, parece que não aprendeu, né? Parece que não aprendeu. Porque ele vai a Gaza, capítulo 16. Sabem o que era Gaza? Sabem o que era Gaza? Gaza era uma das 5 cidades dos filisteus, onde os filisteus dominavam o poder. Ele vai procurar mais problema na cidade dos filisteus, e ele vai atrás. E o que ele vai procurar nessa cidade? Uma prostituta. E não por causa disso, as pessoas da cidade souberam e eles procuraram montar uma armadilha para ele.
mas ele conseguiu quebrar tudo pela sua força e sair. Aí chega uma nova mulher na história de Sansão, a Dalila. A Dalila é uma outra mulher na vida de Sansão. E essa Dalila, versículo 4 do capítulo 16. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher no vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê o que consiste a sua grande força, com o que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro Dalila se era dos filisteus. A gente não sabe se Dalila era do povo filisteu ou se era de outra raça, de outro povo que habitava. Não é claro dentro da Bíblia. De qualquer forma, ela tinha uma proximidade aí com os filisteus, porque os filisteus tiveram a liberdade de chegar para ela e entender. Observem que a história está mostrando que Sansão vencia tudo. Não conseguiam prendê-lo, não conseguiam amarrá-lo, não conseguiam fazer nada, ele vencia e conseguia. Então, o ponto-chave era conseguir prender e acabar com essa força de Sansão. Isso seria uma vitória para os filisteus, porque era justamente o guerreiro que estava desestruturando todo o povo filisteu. Dalila. O que Dalila faz? Qual é a história? A história se repete. E Sansão não aprendeu. Dalila diz que Dalila usa essa mesma artimanha, né? Prende Sansão, Sansão se solta. Prende Sansão outra vez, Sansão se solta. Ela tentando, de alguma maneira, conseguir tirar essa força de Sansão. Ela diz no versículo 15 do capítulo 16, isso depois de várias tentativas, né? Então ela lhe disse, Dalila lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Não lembra a história da outra mulher? Exatamente igual, que chorou 7 dias. Chorou, importunou, até que Sansão falou qual que era a resposta do enigma. E Sansão aqui também fica tão impaciente que ele finalmente conta a Dalila o seu segredo. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Conseguiram com isso descobrir qual era a força. O importante entender nessa história de Sansão é que a força em si não estava no cabelo, que pode imaginar, o cabelo é a força, mas é o cumprimento da promessa e o que Deus tinha assegurado lá desde a época de que a mãe dele estava esperando Sansão. O compromisso de Deus, a promessa. Sansão foi falhando, foi vacilando, até que chegou nesse momento que definitivamente ele descumpriu e assinou embaixo toda a sua
falta de compromisso com o que Deus tinha esperado. E o que acontece em seguida é que Sansão perde de fato a força, porque ele não se manteve fiel. E Dalila aproveitou da situação, ganhou dinheiro, passou para os filisteus conseguiram cortar o cabelo, prender Sansão, enfim, e a história acontece aí. Mas não termina, felizmente não termina. Nós vimos que a história tem 4 tempos, se repete na história do povo, e Sansão é um modelo desses 4 tempos, né? Porque teve a fidelidade, o compromisso da mãe, o compromisso de Sansão, teve a infidelidade quando ele foi casar com a moça dos filisteus, quando ele se envolveu em bebida, quando ele se envolveu com prostituta, e quando ele se mexeu, foi dentro do povo, se misturou com o povo, e Deus aí entregou Sansão aos seus inimigos, por causa da sua desobediência, do seu compromisso, que falhou o seu compromisso. E finalmente existe uma intervenção de Deus, apesar de Sansão ter feito tudo isso, Deus intervém. Acontece que Sansão ficou preso, e no momento de que os filisteus queriam exibir o seu troféu no templo, né, aparentemente de um templo, a partir do versículo 17, capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Observe o contraste. Dagom era o deus dos filisteus, aparentemente, o que os estudos falam é que era um deus ligado à colheita, à agricultura. Então, faz um pouco sentido pela onde eles habitavam, né, das terras que eles habitavam, que é a parte mais fértil. Então, esse Deus, eles estavam prestando culto, e diz interessante que aqui mostra claramente, né, esse Deus entregou. Mas o fim da história é diferente. Eles trouxeram Sansão, alegrando-se o coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais dos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Essa história mostra, mais uma vez, que apesar dos homens, Deus conserta a situação. E aquela promessa de Sansão, que nós lemos lá, que começar a acabar com os filisteus, logo no comecinho, a missão dele era essa. E a missão dele se cumpriu. A missão dele se cumpriu
de começar e acabar com esse povo filisteu. Que lição a gente aprende da história de Sansão? Agora eu queria que vocês falassem um pouco. O que a gente aprende com a história de Sansão? Ou não aprendemos nada? Né? Vamos ficar com aquela história que a gente aprendeu de Sansão forte, né? A gente aprende alguma coisa ou a gente desaprende alguma coisa com a história de Sansão? No 14, versículo 4, fala assim: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha no Senhor. E isto é a escolha da mulher dos filisteus. Pois este procurava ocasião contra os filisteus. Quer dizer, o Sansão, o que eu aprendi dele, que ele era um estrategista, que ele estava seguindo o caminho dele, mas ele não tinha se esquecido da missão dele. Percebeu? Eu estou enxergando errado. Naquele texto que a gente leu logo no começo, né, do capítulo... Em parte, isso tudo é um plano de Deus para ensinar ao povo, para ensinar. Porque no versículo que a gente leu logo no começo, diz que os povos serão seus adversários e os deuses serão uma armadilha. E o Senhor levantou juízes, isso eu estou lendo lá no capítulo 2, né? Os juízes que os libertaram da mão daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência dos mandamentos. Na verdade, Deus permitiu certas coisas, permitiu toda essa história na vida de Sansão. Eu não sei até que ponto a Bíblia dá a entender que ele entendia claramente a sua missão, porque ele se expôs demais, se vocês concordam comigo. Ele brincou com fogo, né? Ele brincou com fogo, mas dá a impressão que foi o caminho que ele escolheu, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Eu não sei, por isso que eu tenho um pouco de dúvida. Eu coloquei para vocês. Oi. Diz lá a lei do nazireado, que está onde? Número 6. Né? O voto do nazireu a fim de consagrar-se para o Senhor. Aí diz que não beberia vinho, bebida forte da uva, né? Nem comerá uvas frescas. Aí diz lá no versículo 6, 7. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, está falando uma consagração e um respeito à família, né? Então, eu entendo que aquele ponto lá em que registra que os pais de Sansão estavam contra, né? Tem uma alusão a essa regra aqui, né? Ele estava no caminho que era o caminho que deveria ser seguido. O caminho que deveria ser seguido, ele estava num outro, né? Eu acho que a maravilha das nossas vidas, né, é que a gente entra por caminhos tortos e o caminho torto vira o plano de Deus, porque Deus é maior do que as tortuosidades que somos capazes de estabelecer para nós mesmos. Conserta os caminhos, né, ao longo do caminho, né? E o Deu quer falar alguma coisa? Espera aí. Fala no microfone, por favor. A gente que ouve essa história dá a impressão que ele nasceu, ficou moleque, mocinho, casou e morreu. Só que não foi assim. A Dalila, ela foi no começo da vida dele como rapaz, ou só no fim. Mas antes da Dalila, ele governou, dirigiu o povo.
Não foi uma assim, ó, Bíblia registra... a cabeça dele não foi uma palhaçada total, não. Ele dirigiu o povo. Foram 20 anos. A Bíblia 20 registra anos. foram 20 então, anos. dá a impressão que ele sempre foi um camarada teimoso, muito danado, só fazia o que queria. Mas não, ele dirigiu o povo. Então, tem uma coisa aqui que a gente, eu pelo menos, falou, esse Sansão aí não fez nada. Ele nasceu, cresceu e morreu logo. Se a gente pega só isso, a gente pensa nesse aspecto de que... A Dalila foi depois dos 18 anos, no mínimo, sei lá, da vida dele, de reinado dele. De qualquer forma, a Bíblia registra isso. E apesar de tudo, de ele ter feito isso, e apesar dessa situação, Deus dirigiu a história. Mas o que me chama a atenção não é a história do Sansão, o que me chama a atenção na história do povo de Israel de uma maneira geral, e a Bíblia está cheia disso. E é surpreendente que eu vejo que a Bíblia trata as coisas muito claramente da fraqueza humana. E trata claramente de que não vamos botar sobre panos quentes e esconder. Nós somos fracos. A gente erra, e Deus... muitas vezes ele intervém e corrige a situação. Eu volto o texto um pouco de Josué, porque eu acho que esse texto de Josué, justamente nesse período de transição, Josué capítulo 23, Josué, muito tempo antes disso, ele deu algumas orientações para o povo, que são orientações que a gente aprende com essa história. E a gente tem que aprender com essa história para a nossa vida. Josué 23, capítulo 23 do livro de Josué. Eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 6. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por ele façais jurar, nem o sirvais, nem o adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Leio também versículo 11 a 13. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereceis nessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O que esse texto mostra e nos ensina, ele usa algumas palavras muito fortes, né? Esforço, empenho, apegar, não se expor, que mostra justamente isso, essa exortação para o povo, que é a exortação. A gente tende a fazer as coisas, da história de Sansão, né? É típica, a gente tende a fazer as coisas da nossa cabeça, às vezes, a gente tende a brincar com fogo, como disse Basílio, às vezes a gente quer brincar com fogo. Então, essa é essa lição. Eu lembro ainda, para terminar, um salmo que os pastores usam muito para isso, né? Que é o Salmo 1, né? Esse salmo, quando se fala sobre esse salmo, se fala muito sobre o processo gradativo, né? Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma das coisas que fala esse texto dessa história de Sansão é que eles esqueceram dos mandamentos, a tradição não foi passada, os ensinos não foram passados. Então, esse texto de Salmo mostra muito isso, né? Não anda, é um processo gradativo. Não anda, não se detém, não se assenta. É um processo gradativo.
E quando a gente brinca com fogo, nós estamos naquele lado assim, ó, quase assim. Mas apesar disso, a história de Sansão, a história do povo de Israel, a história de tudo, nós vamos ver e sempre estamos vendo que Deus conserta as atrapalhadas que a gente faz, que o povo faz, que a gente faz. Alguém tem algum comentário adicional, alguma outra coisa, alguma observação? Não vai falar mal das mulheres, não? Senão eu vou cortar o microfone, hein? Alguém lá em cima vai cortar. Olha, as mulheres são tão ótimas que a dona Elaine, minha esposa, fez ontem 28 anos de casada. Então, vocês precisam ver como que as mulheres são ótimas, né? Me aguentar não é brincadeira. Mas, nessa questão do texto, eu lembro algumas coisas que a gente, nas decisões, a gente precisa lembrar e o que o Sansão não fez. Primeiro, ouça pessoas experientes, pessoas que você sabe que andam com Deus, ouça o que essas pessoas têm a dizer. Né? Ali, os seus pais, que antes de Sansão nascer, tiveram momentos ali com Deus, sabiam o que Deus estava fazendo. Sansão falou, isso é coisa de velho, não, eu sei mais. Não é? A segunda coisa, a palavra de Deus também diz, honra seus pais, valorize o que os seus pais sabem, porque isto será bênção para a vida de vocês. Né? É um dos poucos mandamentos com promessa, valorizar e respeitar os pais, a opinião deles. Não quer dizer que nós estamos falando de obediência, mas o adulto, eu com 50, com 40, com 30, ouça. Provérbios fala muito em dê atenção a pessoas experientes. Né? Ouça, preste atenção e não vá colher informações nas rodas dos escarnecedores, como o Sansão estava fazendo. E, por último, só para terminar, como exemplo, né? Aproximadamente 25 anos atrás, eu e Elaine, nós não tínhamos filhos ainda, e nós estávamos para tomar uma decisão sobre compra de imóvel. E era uma compra que iria mais do que rapelar o que nós tínhamos. E falei, e agora, hein? E eu faço conta, eu sou engenheiro, sou bom de conta, né? Então eu falei, vou fazer, porque olha, tá aqui as minhas contas. E aí, não sei se o que aconteceu, eu passei a mão no telefone 25 anos atrás e liguei para um senhor chamado, não sei se vocês conhecem, Leôncio Menezes. Liguei para ele não estava na casa dele. Algumas horas depois, a esposa dele que atendeu, né? Falou, olha, ele te liga depois. Eu falei, se ela falou que ele liga, é porque ele vai ligar, né? E aí ele ligou algumas horas, e horas depois, falou comigo 15, 20 minutos ao telefone, ou um pouco mais, não sei. Eu falei, nossa, que besteira que eu ia fazer, né? Então, acho que esse é um pequeno exemplo que vamos tomar decisões, vamos ouvir pessoas experimentadas, pessoas que entendem daquele assunto, vamos ouvir aqueles que andam com Deus, isso nos ajuda muito nas decisões. Foi exatamente isso que o Sansão não fez, né? Cícero. Bom dia. Eu acho que outra coisa que chama muito a atenção, então, né, esse sentido que o Cícero falou e que você está finalizando, nos leva a pensar na prevenção, né? Prevenir as ações que a gente tem e essa devoção com Deus, no sentido de nos fortalecermos e de não cairmos. E quando você levanta ali aqueles 4 elementos dos israelitas, uma questão chama atenção, é a questão do arrependimento. Que quando o João, lá em Mateus 3, começa a ser o precursor, né, de Jesus, ele começa assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Depois ele vai ali, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso, cujas sandálias, tal, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, na verdade, nós temos que nos esforçar, né, na questão de prevenção, de prosseguirmos firmes no caminho que Deus nos coloca,
e, ao mesmo tempo, sabermos que o arrependimento é extremamente necessário para a reconciliação com Deus. Que foi isso que todos eles iriam fazendo, e João continuou fazendo: arrependei-vos, arrependei-vos, retomai o seu caminho. Eu acho que é importante isso. Muito bem. Eu acho que essa é a lição. O importante a gente ressaltar é que o esforço, nós não conseguimos todas as coisas pelo nosso esforço próprio, e Deus proporciona ajuda para a gente através do poder, do seu poder, através do Espírito, para nos ajudar. Então, às vezes, pode ser dar uma ideia nessa conclusão: não, depende somente do nosso esforço, depende do nosso esforço na prevenção, em saber, em estudar, em orar, mas que Deus intervém, Deus intervém. Vamos terminar, então, nossa aula com uma oração. Senhor, nós te louvamos pela história do povo de Israel, pela história de Sansão, que nos ensina, nos ajuda a refletir um pouco sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo teu poder manifestado na história do povo, que a gente pode, através disso, ter acesso à salvação através de Jesus Cristo, que veio através desse povo, através da interferência e providência divina. Nós oramos e nós pedimos estas coisas e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Um bom domingo.